E aí, meus caros alunos do Colégio Sagrada Família, espero que todos estejam bem. Aqui quem está falando é a professora Aline Barbosa, de Língua Portuguesa, e hoje eu trago para vocês uma aula de gramática com o tema estrutura de palavras. Isso mesmo, estrutura de palavras. Se você é aluno de outra turma, que não seja o sétimo ano, mas que tem interesse por língua portuguesa ou quer aprender um pouco mais ou revisar, entra no nosso canal, assiste essa aula e assim como os meus alunos do sétimo ano, você pode anotar as suas dúvidas e entrar em contato comigo que eu vou ajudar você no que for preciso, tá bom? Vamos iniciar a nossa aula? Bom, hoje nós vamos ver nessa aula algumas coisas em relação à estrutura de palavras, tá bom? Essa aula ela vai ser dividida em duas partes. Essa é a primeira parte e a próxima parte ficará para a aula 2, que é a aula que segue, beleza? Então vamos lá. Estrutura de palavras, a primeira coisa que nós vamos ver nessa aula é o radical, que é a unidade básica de todas as palavras. Na sequência, veremos a vogal temática, que é a vogal que vem na sequência, que vem após esse radical. O tema, que é a união, que é a junção entre radical e vogal temática, e as desinências, que podem ser também conhecidas como terminações. E elas pertencem a dois tipos: as desinências nominais e as desinências verbais. Então, anota aí, pega o seu caderninho, qualquer dúvida, estou à disposição. Vamos lá? Bom, iniciando, nós temos aí o radical. Eu acredito que você, em algum momento da sua vida estudantil, já ouviu essa palavra radical. Mas o que é o radical? Vamos relembrar? É o elemento comum que informa o significado básico ou a base da palavra. Eu sempre gosto de fazer uma comparação quando eu estou explicando o radical com relação a uma casa. Quando nós vamos construir uma casa, a primeira coisa que nós temos que fazer no terreno é o alicerce, é a base. Por quê, professora? Porque é a partir daí que a casa ela vai ser construída. O alicerce, a base, ele é feito para suportar todo o peso da construção. No caso do radical, ele pode ser também visto como a base, como o radical de cada palavra. Ele é o elemento-chave, ele é a base, ele é onde tudo começa no que se refere à formação de palavra. Ok? Então, ó, nós temos esse exemplo aí: pedra. Percebam que pedra é um substantivo primitivo. E a partir desse substantivo, outros podem ser formados, como pedraria, pedregulho, pedregoso e assim por diante, tá? Observem que essa parte que está em vermelho, essa parte que está em destaque, do P até o R, se refere ao nosso radical. É a base. A partir desse elemento, nós podemos formar muitas outras palavras, como as que eu citei anteriormente. Então, só para vocês relembrarem, pedra tem como radical do P até o R. É a base, é o elemento que dá sentido, ok? Então, vamos seguindo. Vogal temática. O que é a vogal temática? Ela é uma vogal muito importante, ela pode ser o A, ela pode ser o E, ela pode ser qualquer vogal, mas ela se torna temática porque ela vem após o radical. Ela tem função de ligar, de ligação, é um elo de ligação. Entre quem, professora? Entre o radical, que vem primeiro, e as desinências, que vem após a vogal temática. Vamos ao exemplo? Observe o verbo cantar. Cante, do C até o T, radical. A é a nossa vogal temática e o R é a nossa desinência, que indica que o verbo cantar está no infinitivo, tá? Então, percebam que após o radical, sempre vai haver uma vogal servindo como elo de ligação, tá certo? Desinências. Nós temos aí na gramática da língua portuguesa as desinências ou terminações. Isso é muito comum em todas as palavras e nós vamos ver que existe basicamente dois tipos.
o nominal e o verbal. A desinência nominal, ela vai indicar duas coisas. Primeiro, gênero, masculino ou feminino. Exemplo, garoto, masculino. Garota, feminino. Professor, masculino. Professora, feminino. E ela também pode indicar número, singular ou plural. Garoto, singular. Garotos, plural. Professor, singular. Professores, plural. Lembrem-se, as desinências ou as terminações, elas podem ser de dois tipos, nominal ou verbal. Quando ela for nominal, ela vai se referir a gênero e a número, ok? Vamos seguir. Bom, a desinência verbal, ela vai indicar singular ou plural. Quando ela se referir ao singular, ela está se referindo às três pessoas verbais do singular. Eu, tu, ele ou ela, tá bom? E também ela pode se referir às três pessoas verbais do plural. Nós, vós, eles ou elas, ok? Então, percebam que também vai ocorrer essa questão de singular e plural, mas voltado às pessoas verbais, porque essa desinência é verbal. Vamos ao exemplo. Eu trouxe para vocês o verbo cantássemos. Se nós cantássemos todas as manhãs, seríamos mais felizes, né? Vamos observar aí o verbo cantássemos. Nós temos como radical do C até o T, percebam aí no exemplo. Após esse radical, eu tenho o A, que é a minha vogal temática. Nós já vimos isso anteriormente. E esse se, ele é uma desinência que marca tempo imperfeito do subjuntivo. Por que, professora, se? É uma possibilidade. Não quer dizer que nós venhamos a cantar, que nós venhamos a executar a ação cantar de fato. Se nós cantássemos todas as manhãs, seríamos mais felizes. Queridos, isso é uma possibilidade. Nós podemos não cantar e sermos felizes todas as manhãs ou todos os dias. Então, esse verbo ele está conjugado no modo subjuntivo e ele se refere ao pretérito imperfeito, tá bom? Como está aí no exemplo. E o mos? O mos é uma desinência que se refere à pessoa verbal. Quem possivelmente vai executar a ação de cantar? Nós. Primeira pessoa verbal do plural. Se nós cantássemos. Então, perceba que a conjugação do verbo, ela está muito presente, ela está muito ligada, muito atrelada, muito conectada à questão da desinência verbal, ok? Espero que não tenha ficado dúvidas. Se ocorrer alguma dúvida, entre em contato comigo, tá? Vamos seguindo? Agora, nós vamos entrar em uma parte também de estrutura, de formação de palavras, muito interessante, que é a parte de afixos, ok? Os afixos, eles são divididos basicamente em dois tipos, os prefixos e os sufixos, tá? Os prefixos, eles vêm antes do radical, antes da palavra propriamente dita, e os sufixos, ele vem depois, ele vem por último, ok? Vamos ver esse conteúdo detalhadamente? Bom, os afixos, de um modo geral, eles são morfemas que se colocam antes ou depois do radical, alterando sua significação básica. E são divididos em dois tipos, prefixos e sufixos. Ok? Então, esses afixos, eles servem basicamente para dar origem a outras palavras também, tá? Vamos observar os exemplos? Nós temos aí prefixo, é o anteposto do radical. Como assim anteposto? Queridos, esse prefixo ele virá antes do radical.
ele se antepõe, tá? Ele se antecede no que se refere ao radical. Exemplo, impossível, desleal. Percebam que eu marquei aí a parte in de impossível e a parte des de desleal. Percebam que já existe a palavra possível e também já existe a palavra leal. Mas nesse processo de estrutura, nesse processo de formação de palavras, quando se acrescenta um prefixo, eu tenho a criação de uma nova palavra. Possível, pode ocorrer. Impossível, não pode ocorrer. Esse in, que é um prefixo, tem sentido negativo, ok? Por exemplo, impossível, imprevisto e assim por diante. Desleal. Percebam que a palavra leal também existe, leal. Mas quando eu acrescento o des, eu mudo, eu desconfiguro, na verdade, eu gero um novo significado para essa palavra. Ou você é leal, positivo, ou você é desleal, negativo, né? Ninguém quer ser desleal, tá bom? Então, tanto o in quanto o des são prefixos que se referem a negativo, a algo negativo. Isso também pode ser visto na palavra desemprego ou desempregado, né? Negativo. Se você está desempregado, você não tem emprego, ok? Vamos para o sufixo? Bom, sufixo é o proposto ou posposto ao radical. Posposto, professora, como assim? Se o prefixo ele vem antes do radical, o sufixo ele virá depois do radical. Por isso que é pós-posto, ou seja, ele é colocado após o radical. Vamos ao exemplo. Lealdade e felizmente. Percebam que a palavra leal já existe e feliz também. Então, eu coloquei uma setinha aí mostrando para vocês os sufixos. No caso de lealdade, nós temos aí o dade, que é um prefixo, que é um sufixo, e felizmente, a parte mente, que também é um sufixo. Percebam que eles vêm após o radical. Outra palavra que nós podemos formar com o sufixo dade é felicidade, igualdade, prosperidade e assim por diante, ok? Então, recapitulando, os afixos, eles se subdividem em dois, prefixo e sufixo. O prefixo, ele vem antes do radical e o sufixo, ele vem depois. Esses elementos que são acrescidos, que são acrescentados às palavras, transformam, geram novas palavras com sentidos totalmente diferentes, ok? Bom, e agora nós vamos praticar. Essa parte aí está no livro de vocês e é só para a gente praticar, só para a gente relembrar o que foi visto na aula. Lembrando que essa parte está no livro dos alunos do 7º ano. Então, vamos praticar. Leiam comigo. A menor unidade significativa que forma as palavras e dá sentido a elas é o radical. Como nós vimos no início da nossa aula, sem radical não há como formar, não há como originar, não há como derivar palavras na nossa língua portuguesa. Na palavra empedramento, lembrem-se lá do nosso exemplo inicial de pedra, radical do P até o R é a base da nossa palavra, porque essa palavra empedramento é uma palavra derivada de pedra, vogal de ligação a, prefixo em. Percebam que esse em, ele é anteposto, ou seja, ele antecede o nosso radical. E mento é o nosso sufixo, ele é pós-posto, ou seja, ele vem após o radical, ok? Então, essa foi a nossa aula. Espero que todos vocês tenham gostado. E só reforçando, estudem, anotem as dúvidas que vocês tiverem, entrem em contato conosco.
Aguardem as nossas próximas aulas. Um super beijo para todos vocês, que Deus abençoe e eu espero revê-los em breve, tá bom? Tchau e até a próxima aula!